5 a 8, nos revela o coração de Paulo. Paulo, ele jamais se enquadraria dentro do contexto de liderança espiritual, religiosa, seja lá o que for, do nosso mundo moderno. Você vê que Paulo, ele poderia, se houvesse nele um espírito que buscasse glória, buscasse vitrine, buscasse aplauso, buscasse reconhecimento, alguém que estivesse disposto a viver o desfrute do seu ministério, ele teria permanecido na região ali da Galácia. Mas não. Paulo queria ir mais além. Agora, interessante foram os caminhos que ele estava buscando. Ele tentou ir para a Ásia. Ele tentou ir para a Bitínia. É importante nós vermos aqui que o Senhor está dizendo não e não. Isso é algo muito interessante, sabe por quê? Porque o evangelho que muitos querem crer, o evangelho que as pessoas fabricam para elas mesmas, não tem o não de Deus, só tem sim. Aliás, é um tipo de evangelho em que elas é que governam Deus. Elas dominam Deus. O evangelho que a igreja primitiva, que esses apóstolos pregaram e viveram, é o evangelho que tem não. E Deus, pelo seu Espírito, o impediu. Aqui tem tantas lições, eu não quero me deter aqui em todas elas. Nós vemos algo especial. O Espírito Santo o impediu. O Espírito Santo não permitiu. E por quê? Porque esse é um dos maiores fundamentos que nós temos em todo o serviço espiritual. O serviço espiritual não é institucional. Ministério não é uma questão de instituição. Esta é uma grande prova que a igreja primitiva, que aqueles apóstolos, eles viviam sobre ou debaixo da direção do Espírito Santo. A vida governava todas as ações. Quando eu olho para isso, irmãos, eu me lembro de uma frase que eu já citei inúmeras vezes aqui. Uma frase do irmão A.W. Tozer. Se o Espírito do Senhor fosse retirado da terra, ninguém perceberia, ninguém se importaria. E a igreja continuaria vivendo seu ativismo. As pessoas nem iriam sentir a ausência dele. Mas você pode imaginar o prejuízo que teria sido se Paulo tivesse ido para a Bitínia ou tivesse ido para a Ásia. Meus irmãos e irmãs, Deus procura homens que tenham visão. E Deus procura homens que tenham um coração disposto a obedecê-lo. Homens que estão dispostos a confiar que eles não são capazes de nada. Homens que estão dispostos a submeter à direção do Espírito Santo. Isso é algo muito sério. As lições que se encontram aqui nesses versículos 5 a 7, precisam todas elas ficarem cravadas no nosso coração. Então agora Paulo tem uma visão. Eu não posso achar que esta é uma visão particular. Essa visão tem tudo a ver com aquilo que nós chamamos, num plano maior, no plano mais alto, de visão celestial. A maneira como Deus se revela, a maneira como Deus se manifesta. Você vai ver que a Bíblia, de capa a capa, vai nos mostrar que homens de Deus foram homens governados por uma visão. Por uma visão. De uma forma ou de outra, Deus vai mostrar algo para eles. Você pode pegar desde Jacó em Gênesis capítulo 28 e percorrer toda a Bíblia. E não estou ignorando Enoque, não estou ignorando Abraão, não estou ignorando Jacó, nem José. Mas eu gostaria que vocês pudessem meditar sobre isso, de capa a capa. Você vai ver o assunto visão celestial. E aqui há algo muito especial. Porque quando eles têm essa visão, eles partem para a cidade de Filipos.
E aqui, nesta cidade, nós vamos ver algo muito interessante. Porque, aparentemente, segundo os estudiosos, a cidade de Filipos não havia uma sinagoga. Porque Paulo sempre tinha o costume de começar por uma sinagoga de judeus. Não havia. Então era possível que não houvesse nem 10 judeus, que era o número mínimo para iniciar uma sinagoga na cidade de Filipos. E aí, você vai ver como o Espírito Santo age nessa cidade. Aqui temos 3 personagens interessantes. Você vai ver que as pessoas se reuniam na beira de um rio para poder fazer suas orações. Havia ali uma mulher que era de Tiatira, uma mulher rica chamada Lídia. Então ela estava ali e Paulo e seus companheiros foram até a beira daquele riacho. E Paulo prega o evangelho. Aquela mulher recebe a palavra de Deus. É interessante. Veja o versículo 13 e 14. Os versículos 13 e 14 diz que no sábado saímos. Essa palavra saímos significa que Lucas agora é parte dessa comitiva. Saímos da cidade, junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração. Quantas verdades temos dentro desse capítulo, irmãos? Então você vai ver que aqui o evangelho começa a encontrar uma porta aberta. A porta aberta era o coração dessa mulher. Então você vai ler na sequência que não somente ela, mas a partir dela toda a sua casa se rende. Aí depois temos uma outra personagem na história da igreja de Filipos, uma jovem possessa. Era uma escrava religiosa, uma adivinha. E essa jovem atormentava Paulo. Todas as vezes que ela os encontrava, ela ficava dizendo que ele era um homem de Deus, que aquela jovem, que ela era usada como escrava religiosa, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Em determinado momento, Paulo repreendeu aquele espírito que atormentava aquela mulher. E ela ficou liberta. Então aqui nós temos uma outra porta. Aí sabemos que por conta da conversão dessa mulher, a cidade entrou em alvoroço, porque ela trazia muito lucro para os seus senhores. E Paulo e Silas, até onde nós podemos ver, pagaram um preço muito alto. Eles foram presos, açoitados, levados para a prisão. E a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam cantando, estavam adorando a Deus. Era que eles foram judiados pelo mundo, rejeitados pelo mundo, por falar a verdade em obediência a Deus. Perceba que isso sempre foi assim. Cada vez que um homem fala em obediência a Deus, ele é rejeitado. Então, esse poder da obediência não é entre homens. Esse poder da obediência é espiritual. E que afeta de uma forma ou de outra os homens, de uma forma geral. Segundo um critério de Deus que nós não conhecemos e talvez nunca vamos conhecer. Os propósitos de Deus. Na sua essência, sim. Ele quer ter muitos filhos na imagem e semelhança de Cristo. Amados irmãos e irmãs, se vocês tiverem a oportunidade de ler os escritos antigos sobre as prisões romanas, eu penso que os esgotos de muitas cidades grandes devem ser um lugar aparentemente mais confortável do que as prisões romanas. Não era lugar de adoração. Não era lugar para culto. Só que o que nós entendemos, que o culto nunca dependeu do lugar. O culto depende do adorador. Deus busca, não é o lugar da adoração, Deus busca o adorador.
Então, o culto não tem muito a ver com o lugar. O culto tem a ver com esse lugar, nosso coração. Eles estavam cultuando. De repente veio um terremoto e derrubou todas